Som. Zélio falou que judiação botar você para falar ainda hoje. Tiago é testemunha, até 1 da manhã estava fazendo mala lá. Não é? Isso é para não perder parceria missionária. Missionário faz de tudo para não perder parceria. Muito bem. Graças e paz, irmãos. Bom dia, queridos. Continuam crentes, continua firme. Muito boa a explicação do Eli, viu? Se você quiser saber o desencadeamento do Pacto da Graça, terinho ali, guarda o que ele colocou. Você vai combater toda e qualquer heresia. O Pacto da Graça é a única coisa no cristianismo que nos deixa diferente de todas as outras religiões. É isso. Se alguém perguntar para você, o que é diferente o cristianismo do budismo, o cristianismo do islamismo, o cristianismo de do ateísmo, é o Pacto da Graça. O resto é explicação teológica nossa. Jesus vai voltar quando? Trindade, Pacto da Graça. E o que me chama a atenção, eu lembro uma palavra, estudando o livro de Hebreus, no seminário, o Evandro Cláudio Mar falou assim, é interessante, o pessoal da carta aos Hebreus queria esconder, né, no judaísmo, naquela perseguição. Aí o autor da carta, alguns defendem que é o apóstolo Paulo, a gente não consegue definir quem é Apolo, não chega ao consenso quem é o autor da carta. Aí o autor da carta diz assim, gente, é só essa salvação que Deus deu. Se vocês fugirem, não tem outra não. Mostraram que nunca foram cristãos de verdade. Então, é o Pacto da Graça. É fera demais. Eu acho, aqui é o ponto de falar assim, eu acho que eu vou ser reformado. É o Pacto da Graça. Eu vou ficar na teologia da aliança, eu vou ficar na teologia da graça. Eu sei quem eu sou, né? Então eu sei que não consigo fazer outra coisa. Se você sabe quem você é, você deixa de ser arminiano. Se você sabe quem você é, você não vira espírita de jeito nenhum. Não é nem pela reencarnação, pelas boas obras. Eu não consigo fazer uma. Muito bom. Por falar em quem somos, coloca para mim, por favor, Flávio. Por favor, meu irmão. Isso. O reverendo Lucas me deu o privilégio de falar numa última vez aqui aos irmãos pela escola dominical. Então, eu vou recontar uma passagem que nós trabalhamos no acampamento de carnaval de 2018, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Quem estava lá? Rev estava lá, alguns irmãos estavam lá, mas se quiser ir lá para as crianças, é a opção hoje. Ou é aqui comigo, ou é lá com as crianças lá. Não, que já ouviu, vou ouvir de novo, não. Mas não lembro de nada. Foi fraco. Então, obrigado, vocês dois. O cara prefere o Ricardo, é interessante. Se você preferir seu pai, eu compreendo. Agora, então tá bom. Irmãos, vamos abrir em Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo de número 7. Só lembre-se que o tempo de Juízes vai de Josué a Samuel, né? Do período histórico, estou dizendo. Desde a entrada em Canaã, ali em Josué, até o último juiz de Israel, que é Samuel. Aí depois o povo pede rei, que vem ali, inicia a sucessão dos reis de Israel. Depois se divide o reino, só para a gente situar. Primeiro o mau rei Saul, depois a dinastia davídica, que sucede aí até Nabucodonosor levar a turma, acabar com Judá. Você se lembra lá da história. Nós vamos fazer um recorte. Esse é da famosa esquete 300. O pessoal que gosta da internet conhece a esquete do rapazinho caninga assim, né? Das 300, mas não é isso não. Vamos pensar um pouquinho nas suas fraquezas. Nós vamos pensar um pouquinho, quem aqui, de modo bem prático, pensando que é uma aula de escola dominical, se considera fraco? Pessoa fraca. Mentiras. Pessoa fraco, mas fraco, bastante fraco. Não é fraco de físico, não, pode até ser. Mas fraco? Fraco no quê, Denis? As dificuldades da vida
permite que a gente fique inseguro, assim. E aí, muitas vezes, eu bambaleio, assim, falo assim, pô, eu tô errado, poderia ter feito melhor, por que eu não consegui fazer tal coisa? Esse tipo de fraqueza. Fracos? Quem levantou a mão aqui? Deixa eu ver. Eli, você é um cara bom de fraqueza. A carne é fraca. Só para com a tentação, você está dizendo? É. Lá atrás, quem se considera fraco e por quê? Pode falar, minha irmã. Porque, assim, às vezes, a gente, no meu caso, né, eu quero tanto ser, né, um cristão, uma cristã melhor no trabalho, em todos os sentidos espirituais, e eu sinto que eu sou fraca, não sou capaz, entendeu? É por aí. Certo. Muito bom. Dessa ala de cá. E aí? Um adolescente. Deixa eu pegar um adolescente. Gabriel, e aí? O seu Guilherme. São fracos ou são fortes? 2 adolescentes. Fraco? Por quê, Gui? Você acha que você é fraco? Eu sou fraco, mas eu não vou usar como desculpa. Eu sou adolescente, então minha carne é mais fraca. Eu tô aprendendo ainda. Com desenvolvimento espiritual, então é normal que eu falhe, mas não é desculpa. Eu sei que é Você foi errado. inteligente, pelo menos agora. Estou no desenvolvimento espiritual, então. Os jovens aqui vão assim, rapaz, não é ruim falar isso aí não, hein? É fraco ou tá tranquilo, Gabriel? É fraco. Por quê? E onde? Assim, como que você vê isso na sua vida? Sei lá, mas assim... Não, que isso. Eu acho que a gente é fraco porque, tipo assim, falando de um jeito mais teológico, né, a gente depende do Espírito Santo para fazer o certo. Por nós, a gente não é nada. Então, a gente não pode fazer o correto. E eu percebo isso na minha vida porque toda vez que existe uma situação que é mais difícil de pregar o Evangelho, de falar de Deus, de tomar uma decisão correta, a carne luta contra e a nossa tendência é fugir. Porque, às vezes, seguir a Deus é muito difícil. Certo. Você falou uma frase, eu não sei se você entende a sua frase, ela está certa. Teologicamente, ela está certa. As pessoas, às vezes, não entendem isso. E aqui está um ponto-chave do final da aula. A gente pode caminhar e explicar. Você falou assim, a gente tem menos do Espírito Santo. E teologicamente é verdade o que está falando, né? Enchei-vos do Espírito, do poder, da presença, do agir do Espírito Santo em nós, é uma escolha de cada um. Isso é uma promessa de Deus condicional. Se você buscar, você terá mais do Espírito. Se você não buscar, você não terá. A Bíblia não está falando sobre a obra salvífica do Espírito, mas sobre o poder do Espírito para a santificação. Entendeu? Então é verdade. Nós somos fracos, e aí a aula vai caminhar para isso no final, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós estamos vazios do Espírito Santo, que é o poder de Deus para viver a vida com Cristo. Tá bom? Então vamos ler o texto. Essa história de Gideão nos dará uma boa ideia, né, do que Deus quer que nós pensemos sobre uma vida vencida apesar das nossas fraquezas. Vencer na vida em Cristo apesar das nossas fraquezas. De pronto eu já quero tirar. Vencer na ótica de Deus não é ter saúde, não é ser rico, não é ser próspero nesse mundo aos olhos e méritos do mundo, tipo, este cara é bem sucedido, esta mulher é fantástica. Isso pode acontecer como pode não acontecer. Eu acho que a gente usa isso, mas vale muito a pena. Jó foi muito vitorioso ao conhecer mais de Deus no meio daquela calamidade toda da sua vida. E os amigos dele não entenderam isso, e a Bíblia fala isso dos amigos, né? Eles estão apontando padrões do mundo na visão de vitória e derrota, ao ponto que no final Jó tem que interceder por eles, tem que clamar por eles, porque ele é um tipo de Cristo ali, né? Então ele tem que interceder por eles para que Deus possa abençoá-los. Tá bom? Então nós vamos tirar, quero que você já de pronto pense, fraqueza, vitória e derrota não está pautado naquilo que o mundo diz que é. Tá bom? Então vai ser bom para você, viu, adolescente, essa aula.
que todos os adolescentes têm uma tendência natural pela queda de não se enquadrar no mundo. Eles acham-se gordos, magros, tortos, feios. Eles se acham fracos, incapazes. E aí, teologicamente ou biblicamente, vocês só vão vencer na força do Espírito Santo. Vamos orar? Baixa sua cabeça. Peça a Deus misericórdia para que você possa entender o poder que vem das Escrituras, a inspiração do Santo Espírito dele, que nos dá a graça. Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra, queremos ouvir da Tua voz, queremos aprender de Ti. Somos fracos, ó Pai, porque vivemos no mundo em queda, vivemos ainda na luta contra a nossa carne, na luta contra esse mundo hostil ao Senhor e à Tua Palavra, e vivemos na luta contra o inimigo das nossas almas. Por isso, ó Pai, na certeza da nossa fraqueza, queremos ver a força do Senhor em nós. Ensina-nos nessa manhã, ensina-nos aos irmãos que estão em casa, àqueles que não puderam por qualquer motivo estar aqui hoje. Ó Pai, ensina aqueles que acompanharão em algum outro momento essa aula, que o Senhor fale poderosamente aos seus corações, no nome e no amor de Jesus, o nosso Senhor e Deus. Amém. Zé, você não lê para a gente o texto? Aquela voz boa, o William vai te dar ali. Vamos acompanhar a leitura dos 25 versículos, por favor. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo, 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tu-os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os madianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão
eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos que contigo estiverem, então vós também tocareis ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao príncipe da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, contaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bará, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha, e Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Muito bem. Essa é um texto descritivo, né? Ou seja, é uma história, uma narrativa, que se a gente não tomar cuidado, a gente toma isso como muitas verdades absolutas. Então, para as boas interpretações narrativas, a gente tem que entender o que o texto quer nos ensinar dentro da narrativa canônica, dentro da narrativa do povo de Israel, e quais são as lições práticas para a nossa vida. Para isso, a gente precisa lembrar o que Israel estava vivendo, por que esse texto está falando do poder do Senhor em meio às fraquezas dos homens. Israel estava vivendo um período de juízes, ou seja, o povo era dirigido por juízes que eram dados pelo Senhor, e os juízes que Israel experimentou, tirando Samuel, foram juízes muito ruins. Inclusive, Gideão vai ser um juiz que aqui é usado por Deus poderosamente, mas que vai se corromper, e é muito similar aos próprios reis de Israel. Então, pensa que eles estão também sofrendo muitas investidas em todos os lados. Por quê? Porque Josué não faz aquilo que deveria ser feito. O que Josué deveria fazer? Eles deveriam invadir Canaã, tirar o povo e matar o povo. Mas um trabalho muito difícil, complicado. Então deixa
esses filisteus aí nas montanhas mesmo, e aí depois os filisteus vão ser aquele povo que perturba, né? Principalmente ali na época de Saul e de Davi, a gente vê muitos embates com os filisteus. Deixa esses midianitas aí, então não está tão ruim assim. Esse povo ao entorno prolifera, cresce e se volta contra os israelitas por conta de uma desobediência dos próprios israelitas. Então, eles estão sofrendo pela desobediência deles. E eles se acham fracos por conta da própria inaptidão natural de guerrear contra os seus inimigos. Tá bom? Só um contexto histórico para você entender que eles sofrem por conta do pecado deles. Vocês vão ver isso lá na frente. A gente vai ler o texto de Josué, que Deus disse para Josué, faz isso, e eles não fizeram. Então, assim, muitas vezes, deixa eu já fazer uma aplicação, não se faz isso, mas como o Denis disse, eu posso fazer o que eu quiser, então eu já vou fazer uma aplicação no início da aula, sem ter falado nada. Mas é verdade, só para a gente pensar, muitas vezes nós estamos lutando contra inimigos que nós mesmos, ao longo da nossa vida, resolvemos deixá-los lá. Por exemplo, você sabe que você é uma pessoa irada. Você sabe. Teu pai já te falou isso, tua mãe já te falou isso, tua mulher já te falou isso, teu filho já te falou isso. Você é esquentadinho, você é irado, você é indolente. Uma pessoa indolente, uma pessoa que deixa os problemas. Não quero arrumar confusão, eu durmo no sono da indolência. Não me envolvo com problemas. Você sabe que você é mentiroso. Você não pode passar um aperto que você conta uma mentira para se dar bem. Então você escolheu e você vai deixando a preguiça, a indolência, a ira, a mentira, a pornografia. E você deixa. E os teus inimigos, eles crescem ao teu entorno. Porque essas são expressões da carne, que é uma clareza, né, uma clara evidência dos nossos inimigos. Por exemplo, você sabe que você é atraído por filosofias do mundo, tipo, eu gosto do existencialismo desse mundo, do existencialismo materialista do mundo. O que é isso? Onde se traduz o existencialista materialista do mundo? No consumismo. Eu gosto do shopping, eu gosto de ter, eu gosto de fazer, eu gosto de possuir, eu falo isso. E você deixa isso, você não combate isso. Você ouve pregações, você ouve palestras, você sabe disso, mas mesmo assim você deixa isso criar raiz na sua vida. Entende? Por exemplo, você sabe que Satanás, ele te tenta em algumas áreas da sua vida, bem particulares. E você brinca com Satanás. Você deixa ele, tipo... Satanás guerreia comigo e ele sabe me pegar, me dá um campo fértil de Satanás para ele pegar. Não fala da sua vida não, senão você se expõe demais. Entende o que eu estou dizendo? O dinheiro, é que ela está colocando, é que Satanás ele vai sempre usar a nossa carne, usar a filosofia do mundo, fazer uma fusão e te dar. Ele sempre é pródigo nisso, está escondido, né? Ele não vai, é claro, são raras as vezes que Satanás vai se declarar numa batalha espiritual para você, raras as vezes, raríssimas as vezes. Ele quer ficar escondido, ele quer, e aí a gente deixa. Então o que às vezes a gente fala, eu sou fraco, eu não consigo isso, mas é porque a gente está colhendo um período de plantação na nossa vida. Obviamente, quando que eu faço isso? Quando eu deixo a leitura da palavra, quando eu não oro, quando eu não estou na comunhão dos santos, quando eu não estou no exercício dos meus talentos, nos meus dons espirituais e talentos naturais no corpo de Cristo, eu sou aquela pessoa que só assisto, ou eu não frequento, ou eu não estou, e isso vai sendo um campo fértil para o crescimento. Tá bom? Me parece que os israelitas fizeram isso. Você pode ler Juízes. Juízes é um bom livro para ler. Porque Juízes você vai ver Deus levantando um libertador, o povo indo, se corrompendo de novo. Deus levanta alguém para... E aí eles vão lá e abandonam Deus de novo. Tá bom? Quando você lê Juízes, lê em paralelo. Puxa, parece a minha vida. Parece a minha vida. Parece a minha vida. Então, vamos lá. Então nós vamos ver que Deus ele vai expor as fraquezas de Israel,
para dizer assim, ó, eu sou o libertador de vocês. Vocês precisam entender isso na vida de vocês. Eu sou o libertador de vocês. E disso Deus não abre mão, porque a glória do Senhor Ele não divide com ninguém, tá bom? Talvez os adolescentes estão aqui, eu geralmente, vocês já me conhecem lá na sexta-feira, né? Se você ficar assim, ó, olhando para o horizonte, eu sei que você está em transe, e você está na sua fraqueza, eu preciso te tirar daí. Então eu falo para você, sai daí, sai do mundo de Bob, lembra na sexta? Então não fica. Você quer me enganar, é se enganar também, mas você quer, faz assim, ó. Fica a aula inteira aqui, ó. Balança a sua cabeça, fita os olhos em mim e fica. Aí você pode pensar, São Paulo, será que ele perde hoje para o Palmeiras? O Palmeiras goleia hoje, certeza. Entendeu? Aí você pode. Senão não vai dar. Você pode escolher uma outra coisa também. Aquela blusinha verde, por que eu comprei ela? R$ 69,90. Não balança, não faz assim, faz só assim. R$ 69,90. Puxa vida. Técnicas para você, viu, dona Nelma? Técnicas para a senhora enganar o pregador. Assim, meu Deus do céu, acho que eu não volto a tempo. A carne vai queimar. A gente vai entrando no mundo da gente. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Essa palhaçada também. É que o Denis que falou, né? Que eu posso fazer o que eu quiser. Quer ver? Irmãos, vamos pensar um pouquinho no texto e nas coisas que ele está contando para a gente. Há uma ação militar oposta a tudo aquilo que a gente pensa, né? Há uma ação militar oposta. Vamos lá, para a gente pensar um pouquinho em refletir as coisas da gente. Ó. O texto inicia nos contando que Deus acha gente demais para essa batalha. Não parece estranho? Vai para uma batalha. 32 mil pessoas. Deus olha do céu, na sua soberania, olha para o povo dele, para a batalha do nome dele, porque o jogo ali é esse. O que está sendo posto ali em combate? É o nome de Deus ou o nome dos falsos deuses midianitas? O nome de Yahvé, é o povo de Yahvé. Aí Deus olha 32 mil pessoas e fala, tem gente demais. Tem gente demais. Não dá. O que eu quero fazer, não dá. Já viu quando Deus, você tem muitas coisas que você se acha assim, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, e em determinado momento Deus vai cortando, corta os amigos, corta as influências, corta o dinheiro, vai cortando. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que Deus quer fazer com isso na minha vida? Deus está me tirando as coisas da minha vida. O que Deus está fazendo com isso? Parece uma ação inversa. É assim, se Deus quer fazer uma grande obra, não seria melhor ter muitas qualificações, muita gente, nesse caso aqui, muito exército para bater nos midianitas? Seria lógico, mas Deus resolve, no verso 1 e 2, dizer assim, ó, tem muita gente para o combate. Eu não quero, eu quero menos gente. E é isso mesmo, né? Diz o Senhor, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. É como Deus dissesse assim, ó, não preciso de tudo isso. Aí o homem fala assim, na sua infelicidade, Senhor, o Senhor precisa. São as nossas técnicas, né? Você vai assim, não, nós vamos fazer aqui, nós vamos prosperar essa igreja, eu estudei no JMC, eu estou capacitado, eu sei fazer exegese, eu sei as técnicas, eu vou pegar. Aí Deus faz assim, é demais isso aí. Deus parece que bota a mão na gente, fica quietinho. Irmãos, é o próprio texto, e o próprio Deus já nos dá a resposta para essa questão, para Israel não se gloriar de si. Não é isso que o texto diz? O texto está dizendo de modo claro. Ele diz assim, muita gente, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Presta atenção nisso aqui. Deus odeia quando qualquer coisa, viu, Davi? Sai do mundo, daquele lá que você está. Davi,
Deus odeia quando qualquer coisa rouba a glória dele. A glória que é dele. Ele não divide, ele não dá para ninguém. Sou eu que faço, é eu que vou executar. E Deus fala assim, eu não vou. Ah, não, você viu como é que eu sou bom? Você viu como é que eu faço? Você viu? Deus, assim, ele vai, a minha própria mão, a nossa própria mão nos livrou. Deus, ele não vai fazer isso, nem com a gente, igreja amada, que Cristo, que Deus deu o Filho para morrer por nós. Nem a gente. A glória é dele até o final. Bom? Não há um perigo maior para o coração do homem quando este acha que merece a salvação por conta dos seus próprios méritos. Aqui é uma boa decorrência do ensino aqui de Juízes. Às vezes, a gente se acha merecedor das conquistas que Deus tem feito ao longo da nossa vida. A gente é o bom crente, a gente é o bom dizimista, a gente é o bom pregador, a gente é um bom professor de escola dominical, a gente é fiel, vem todas as vezes na igreja, a gente é merecedor, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom profissional do trabalho, eu sou uma boa pessoa, afinal de contas, eu não mereço tanto mal, assim, eu sou uma pessoa, tem gente pior que eu. Se você fala essa frase, é o típico você gosta de se gloriar, sabe assim, tem gente pior que eu, e não é uma constatação lógica, às vezes é óbvio que tem um matador, um estuprador, um bandido, um mau político, uma pessoa que faz mal deliberadamente contra alguém, os seus atos, obviamente, que têm sido piores do que a maioria dos outros, mas pior aqui tem gente pior do que eu até que mereço a bondade de Deus, aqui está o perigo, eu até que mereço a bondade de Deus, aí Deus, ele não gosta muito disso não. Deus quer ensinar uma lição da graça para Israel, que a sua salvação vem do Senhor, ela é um ato, a salvação é um ato de graça. Aliás, Deus poderia fazer diferente, como livrar por um só homem, como fez lá com Sansão, né? Vai fazer, aliás, com Sansão, ou por um exército, como lá no início fez por outros 2 juízes, Débora e Baraque. Aliás, Baraque é juiz, Débora está ali, juíza também, né? Deus está expondo o coração do povo, ele vai fazer diferente, lembra? Sabe o que eu estou lendo aqui, estou achando interessante, nessa que eu te liguei e combinei, não, fala da pergunta 34, foi o que você falou? 32, fala da pergunta 32, que fala do modo como Deus salva o seu povo, da graça, porque eu vou dar aula de tal coisa, né? Que eu te liguei sexta e combinamos tudo sexta-noite, interessante, né? Nós não combinamos nada e o que ele fala é o que o texto diz, Deus quer dar uma lição da graça, vai ver o Espírito Santo, mas é coisa à toa que me passou pela cabeça agora. Deus usa nas pontas, no início do livro de Juízes, lembra? Ele levanta um exército, Débora julga debaixo de uma árvore, fala o que tem que fazer, e Baraque é o grande homem que se levanta nesse exército para libertar Israel, no início. No final, quase que encerrando ali o livro, Sansão, ele é levantado por Deus para matar os seus inimigos numa única vez. Deus poderia fazer isso, mas não. Ele faz diferente. Ele quer usar um método diferente. Por que ele faz isso? Por que às vezes Deus, repara, ele faz isso na nossa vida. Por que às vezes Deus, repara comigo, por que às vezes Deus não resolve de uma vez o nosso problema? E ele poderia. Aquela notícia da cura, abre o diagnóstico, o médico olha para você e fala assim, ou para a pessoa que você está lá acompanhando, não tem mais nada, não sei o que aconteceu. Parece Sansão, né? Numa vez só derruba as 2 pilastras, mata todos os inimigos, os príncipes e acabou, não tem mais nada dos filisteus. E o texto ali, pode ler lá na frente em Juízes, nunca mais os filisteus foram tão fortes como daquela vez. Óbvio, depois vai com Saul, mas nunca mais foi daquele jeito. Ou ele poderia levantar um exército de pessoas para te ajudar, mas às vezes Deus ele dá muito poucos recursos, quase que escassos, quase que só 300 contra um exército. Por quê? Por que ele não resolve de uma vez ou não nos dá um grande exército? Por quê? O que ele está querendo ensinar? É aqui que eu acho
que Deus está trabalhando. Muitas vezes nossas fraquezas são expostas para aplicar, mostrar nosso coração orgulhoso. Sabe o que eu acho que Deus está fazendo? Ele está trazendo o nosso coração na fraqueza. Senhor, eu não consigo fazer isso. Senhor, eu sou débil em obedecer ao Senhor. Senhor, eu não consigo falar desse jeito. Senhor, eu não consigo expor o evangelho como deveria. Senhor, eu não consigo obedecer, sempre eu estou mentindo. Senhor, por que o Senhor expõe isso toda hora? Porque as nossas fraquezas expostas mostram o nosso coração orgulhoso. É porque a gente não busca o recurso em Deus como deveríamos buscar. E Deus vai, na nossa fraqueza, vai expô-la, vai mostrar. Repara, como que você vê isso? Deixa eu te dar uma boa dica na tua vida. Quando uma pessoa repetidamente fala de um problema teu, muitas vezes em ambientes diferentes, que às vezes as pessoas não se conhecem, Deus está expondo uma fraqueza sua. Tipo, eu tenho por mim que você não é uma pessoa soberba, orgulhosa. Cacá? Não é, né? Não, então dá para fazer isso. Ó. Se lá na escola as colegas falam, nossa, como é que você é metida? No teu prédio as meninas falam, nossa, como é que você é arrogante, metida? Se aqui na igreja os meninos falam, nossa, viu como é que a Cacá é metida? Me parece que Deus está mostrando claramente, em diferentes ambientes para você, uma coisa que é verdade a seu respeito. O Guilherme, o Davi e o Gabriel falam assim, é verdade, ela é metida. Salário ali, aí já, não sei, você vê com eles. Entende? Quando você é muito briguento, aí fala na tua família, no teu emprego, na igreja, você é uma pessoa belicosa, briguenta, xinga, muito bruta para falar. Deus está expondo o problema teu. Deus está expondo, Deus está mostrando para você. Tá bom? As nossas fraquezas são expostas para que o nosso coração seja mostrado, para que o nosso coração seja evidenciado. E Israel, Deus quer isso de Israel. Deus quer falar para Israel assim, ó, quero ver se vocês vencem essa batalha sem os seus homens, na fraqueza de vocês. Vamos lá. Fraquezas que nos expõem, realmente. Era para falar isso, tudo que eu falei com essa imagem aqui, tá? Os métodos para nós entendermos que devemos depender de Deus. O que Deus vai fazer nessa história aqui? Vamos tentar entender. Os medrosos foram tirados do meio do povo. Não é isso que ele faz no versículo 3? Gideão, apregoa, pois, aos ouvidos do povo o seguinte: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, numa tacada só, 22 mil foram embora. Ele chegou e falou assim, pessoal, quem tiver medo, quem tiver com medo de tomar uma bala perdida, uma granada no peito, pisar numa mina, óbvio que nada disso tem ali naquela batalha, mas quem tiver numa flecha que corre no meio do nada, quem tiver assim, e se eu morrer? Tira. Deixa eu te falar uma coisa. Timidez no reino de Deus, medo de avançar na obra de Deus é pecado. É pecado. A gente vê isso claramente em Jesus batendo no peito dos discípulos no meio do mar envolto, quando acordam Jesus que está dormindo lá tranquilinho. O que Jesus diz? Porque sois tão tímidos, homens de pequena fé. Timidez no reino de Deus, timidez não é traço de personalidade nesse aspecto que eu estou falando. Timidez aqui, medo é, eu não vou falar do evangelho porque vai que eles não gostam do que eu falo. Eu não vou me expor demonstrando a minha fé no meio de pessoas que podem me julgar e não me aceitar como eu sou. Eu não vou fazer isso, entendeu? É essa timidez e isso é pecado. Eu não vou acreditar que Deus pode me dar esta batalha. Então, Deus está mostrando de modo muito claro que para vivermos uma vida vencendo as nossas fraquezas, nós não podemos andar em medo e timidez pecaminosas, tá bom? Para ganhar a guerra adiante, os 300 precisaram ter controle de suas emoções. Eu gosto disso, né? Eu gosto da ideia do que
timidez e medo, ele é controlado. Não é que eles, eu penso isso, não é que os 300 não tinham medo, no sentido de, quem vai para uma batalha está com medo. Medo assim, e até é bom, a gente falou disso, né, no final do ano passado. Medo é bom aqui, mas não é um medo que paralisa, eles controlam as suas emoções. Olha o verso 17, como ele diz assim: e disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer, chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim farei. Na hora que Gideão desse o comando, não era antes nem depois, na hora que ele mandasse, o que ele fizesse, era isso que eles deviam fazer. Entende? A ideia do controle-se e haja certinho. Então, Israel precisava fazer isso. Ah, gente demais. Deus fala para eles, né? A gente demais. Eu não consigo entender Deus nessa história. Entender por que Deus faz isso, a gente só confia, né? Disse mais o Senhor, depois que saíram os 22.000, ele olhou os 10. Pensa comigo, irmãos, ele olha os 10, e aí eu acho que Gideão já está pensando assim, não vai dar para nós. Aí Deus chega para Gideão e ainda fala assim, olhando 10.000 pessoas, mas talvez Gideão está na cabeça dele assim, não, mas com 10.000, eu divido 3 grupos, mais ou menos de 3.300, eu entro pelos flancos, tal, eu faço assim, e beleza, a gente é bem menos, mas quem sabe, num golpe de sorte, 10.000 consegue vencer. Aí Deus chega, chama Gideão de novo, fala para Gideão assim, vem cá, Gideão, vamos ter uma prosa aqui. Disse mais o Senhor a Gideão, verso 4, ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tos provarei, aquele tal, e da questão do beber, trazer a boca e beber como cachorro e tudo mais. Tem gente demais, e Deus às vezes já cortou muito da nossa vida, e a vida aperta, e as coisas que a gente tinha como recurso, Deus tira. Você sabe o que eu estou olhando agora? Eu falei isso com o conselho, compartilhei isso com algumas pessoas. Parece que agora, depois aí desses anos de ministério, eu sei mais do que eu sabia no começo. Aí eu entendo, né, que Deus direcionou para o campo missionário, e eu estou lá, indo para Nova Zelândia, e aí parece que eu falo assim, meu Deus, o que eu faço? Deus me tirou, porque aqui eu conheço a cultura brasileira, eu conheço a cultura presbiteriana, eu sei a ideia de conselhos, eu tenho experiência, e Deus, eu não sei nem a língua agora, eu não sei nem falar. Não é gozado? Você é pastor, você vai pregar, eu quero tirar de você. Por isso que eu quis trazer os irmãos, eu quero que você não saiba nem falar. E às vezes eu fico argumentando, por exemplo, isso aqui, eu penso, como é que eu vou dar uma aula, falar 1h10, numa língua que eu sei, what's her name? Por enquanto é só what's her name. Oi? My favorite color is yellow. Sabe assim, como que... Meu Deus do céu, eu não sei a cultura. E não saber a cultura é um negócio muito ruim, irmãos. Porque você acha que você está agradando e a pessoa está odiando o que você está fazendo. E direto acontece isso. Não, quer ver? Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu estava lá na tratativa com o pastor que está ajudando a gente lá, que vai receber a gente, e o pastor não falou comigo uma vez, só o pastor brasileiro que está. E assim, eu acho que se fosse eu queria conversar, falar, pensar. Primeira vez, nunca tinha visto o reverendo Lucas. Aí quando nós tratamos do reverendo Lucas com o pastor dele de origem, para ele vir para cá, o que eu fiz? Fala para ele me ligar, para eu ver. Ele vai lembrar lá em 2017, não é isso? A gente fez uma conversa por vídeo e conversamos. Ele contou da vida dele para mim, ele contou do Ibel, contou de tudo. Entendeu? Assim, vamos conversar com ele. E o outro não quis. Por quê? Porque o pastor disse assim, para o pastor brasileiro que está intermediando, eu não falo português, ele não fala fluente inglês, a gente vai conversar, não vai dar certo, então deixa ele chegar aqui, deixa ele estar aqui, deixa ele andar, e depois a gente conversa. Eu acho absurdo, ele acha que é o certo.
Cultura. Entendeu? É cultura. Então, assim, Deus às vezes, você fala assim, ó, eu fiz um curso especializado da advocacia e isso vai fazer com que eu tenha tal coisa. E Deus te bota num lugar que aquele curso seu não vale uma vírgula, não vale um nada. Aí você, na hora que você está trabalhando lá com a outra coisa, você fala assim, meu Deus, por que eu fiz aquele curso? Não é isso? Por que Deus manda convocar os 32 mil homens de Israel, se Ele vai usar só 300? Sabe assim? Por que Deus te manda preparar-se ao longo da vida com um monte de coisas, se Ele vai usar um pedaço do seu conhecimento? Porque Ele quer expor a fraqueza, Ele não quer usar a sua força. E Ele vai fazer isso muitas vezes na sua vida. Aos soberbos e orgulhosos, já saibam, Deus vai te dar rasteira toda hora, toda hora. Tem gente demais, separa aí para mim 9.700, ele não fala isso, mas é essa a ideia, que beberão água levando a mão à boca, como diz o verso 5 e 6. Assim vou entregar os midianitas, está aqui já falado, eu vou fazer isso. Eu vou entregar os midianitas. Desse modo, Gideão fica sabendo, aliás, fica somente com 300 homens. Gideão vai para a batalha sabendo, nós vamos vencer. A palavra já está dada, nós vamos vencer. E Deus está dizendo assim, eu quero mostrar para vocês que não importa se com 32 mil, como em Baraque, ou com um homem só, como em Sansão. Quando você lê o livro todo, você sabe disso. Mas hoje eu vou ensinar com vocês, com um pouquinho da mão de vocês, eu vou livrar vocês. Porque o libertador de vocês não é o exército de Baraque, ou o único homem como Sansão. O libertador de vocês hoje sou eu, Yahvé, revelado aí em Israel com 300 homens. Gideão demonstra uma fé que não está alicerçada em números, e sim na palavra do Senhor. É por isso que Hebreus fala de Gideão de modo tão específico como lá na Galeria da Fé de Hebreus 11, 32 a 34. Não é isso? Na Galeria da Fé, em Hebreus 11, 32 a 34, Gideão é especificamente lembrado. Observa lá como ele diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté. Olha só, todos juízes, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Olha como ele fala especificamente, ele não dorme, acorda. Pensa que essa fraqueza, Deus está querendo libertar você. Ele diz assim, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga o exército de estrangeiros. Ou seja, Deus especificamente quer mostrar para o homem que a força do homem, do servo de Deus, está na presença de Deus com ele e não naquilo que ele tem em suas mãos. Por que Deus quis assim? Essa é a pergunta. Por que Deus quis assim? Vai lá, você que é bom. Por que Deus quis assim? Vinícius, por que Deus quis desse jeito? Melhorar ainda. A pergunta que não quer calar. Por quê? Por que ele quis com 300 homens? Melhor, por que muitas vezes ele quer assim na nossa vida? Por que ele não dá um milagre? Milagre para alguma coisa. E resolveu, apareceu um emprego do nada quando eu estava desempregado. Se eu desse aqui espaço para você, você ia contar um dia que Deus levantou entre aspas, um Sansão, resolveu um problemão na sua vida. Ou então deu um grupo de pessoas. Eu acho que Tatiana eu acho que ela vai concordar comigo. Ixi, agora é perigoso. Nada a ver o que ele está falando. Que eu acho que Deus levantou um exército como Baraque
para fazer o que Ele está fazendo na nossa vida. Muitas pessoas nos ajudaram, muitas coisas aconteceram. É um exército que Deus fez. Não é, mas Ele mostra claramente. Por que Ele faz assim? Eu lembro muito de uma escola dominical que você deu, há muitos anos atrás, falando sobre, acho que é Elias e o jarro de azeite, que ele chega, ou Elias ou Eliseu, que ele chega para a mulher e a mulher só tem um pouco de azeite para fazer o pão e começa a encher, a multiplicar. Por que ele não desce dos céus 10 azeites ou faz brotar do solo? Porque é na dependência, é no tempo dele, né? E uma coisa que quando a gente falou, por que 300 homens? Porque a minha graça te basta. Se você for sozinho, você ganha, porque você tem eu, não é porque você tem homens. Entendeu? Então, fortificar essa ideia na cabeça de dependa de mim, eu sou a vitória. E a vitória já estava declarada. Então, se ele fosse sozinho e tivesse fôlego para soprar as 300 trombetas, então também estaria ganhando. É interessante isso, né? Deus deu um método. Apesar de a gente não gostar dos métodos, mas Deus deu um método que veio através da liderança de Gideão. Sabe, assim, parece muito negócio de igreja, evangelização, missão, não é? Apesar de vocês serem tão pequenininhos, tão pouquinhos, mas vocês vão no método de vocês agirem, e eu vou agir no método de vocês, por conta da minha graça que está com vocês. Fantástico, muito bom. Por que? Uma outra opinião? Por que Deus quis assim? Fala aí. Porque Ele é Deus. Não vale a resposta porque Ele é Deus, tá? Porque senão também acaba com tudo. Soberano, porque Deus é soberano e Ele sabe o que faz. Fernando quer falar. A Amanda também depois fala. Às vezes eu penso assim que às vezes Deus quer ensinar, né? Um método pedagógico. Que nem você estava falando sobre a língua, de você aprender e tal. Quantas e quantas vezes também na minha vida também, passando por emprego, você entra no emprego, você tem tudo ali, aí você entra no outro emprego, você tem que fazer tudo e você acaba dependendo da graça de Deus, porque no outro emprego você tinha todos os recursos, tudo nas suas mãos, e Deus corta aquilo para você poder depender dele. Então eu vejo que é um método pedagógico. Eu acho também. A Amanda quer falar aqui também. Ó. Eu acho que Deus está com uma pedagogia com Israel, eu acho. Lembre-se, Israel está sendo formado. Qual é o momento da história? Israel vai enfrentar muitos outros inimigos. Talvez, quando os assírios sitiaram Israel, e o rei Ezequias foi lá clamar, ele se lembrou da história, de um dia que Gideão foi. Não estou dizendo que isso aconteceu, porque o texto nem fala isso. Mas as histórias ficaram marcadas quando eles recontavam. Hoje, a primeira igreja presbiteriana de Guarulhos está relembrando que Deus tem seus métodos para o seu povo. Olha só, Ele não é Deus de somente um método, né? Mas Ele fala, mas eu vou agir através das coisas. Fala, Amanda. Pedagógico. Eu acho que os 300 foi para não restar dúvida. Ninguém ter dúvida que Deus agiu. E até o método, é um método bobo, porque não é um método de guerra, né? Gideão, você vai fazer assim, assado, você vai cortar a cabeça. Não vai nada. Você só vai lá com uma lamparina, com um vaso, e vão fazer barulho, e eu vou confundir o povo, e eles mesmos vão se matar. Não há dúvidas que Deus agiu. Se fosse talvez um método de guerra, algo bem planejado, mais pessoas, alguém ainda pensar, não, foi estratégia, foi o método. Então não resta dúvidas que era para não ter dúvidas que era Deus. E nós vivemos numa época de métodos, né, irmãos? Agora os 7 passos da vitória, blá, 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 blá. Que 7 passos da vitória? Dá os 7 passos, você termina e faz assim, e cadê a vitória? Tirando a irmã do Vinícius, que está nos Estados Unidos, lá, morando lá, o resto entendeu? É isso. E eu gosto da ideia você vai com uma tochinha lá, uma lamparina, e dá um berro, e deixa eu fazer o resto. Parece o evangelho, né? Você pega a luz que eu te dei, faz o barulho aonde eu te mandar, e deixa que eu faça o resto. Parece a gente prega, leva a luz de Cristo, prega e deixa eu fazer o resto. Não, Gideão confia, aqui ele mas Senhor,
Ele está falando, Gideão não murmura, né? Mas, Senhor, não vai dar. Gideão, ele aplica a fé. O Senhor mandou? Então nós vamos fazer. Fora que ele é um homem sem fé, né, gente? Já sabe disso. Ele é bom, porque no anterior, bota o orvalho, sem orvalho, com orvalho. Né? Deus é do clima-tempo agora, aquela coisa, né? Deus é agente do clima-tempo. O Ref está lembrando aqui. Vai na tua força. Que força? Não tem força, não. É isso. Qual é a força que o crente vai? Na força do Senhor. Vamos lá. Ô, pastor. Oi, Eli. O senhor não é você. Pode ficar mais ali. Ô, pastor. Tá. Vocês são irmãos? Não. Em Cristo só, né? Vai lá. Vai lá, Jefferson. O senhor perguntou por que o Senhor ele faz isso, aí eu lembrei de um trecho que Paulo fala sobre o espinho da carne. Eu vou falar ele, não me rouba ali na frente, mas pode ir. Mas eu posso ler? Pode. Já está acabando com a aula, ele mas fala pode. Assim, e para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais que me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É isso mesmo. Viu? Vamos caminhar para isso que o Jefferson disse aqui. A resposta mais prática é: a minha própria mão me livrou. Israel ia se soberbecer. Deus falou: vocês são soberbos. Deus revelou o coração de Israel: vocês são soberbos. Quando você vê alguém passando muita dificuldade, não corra. Boa dica de aconselhamento bíblico. Não corra para resolver o problema dele. No sentido, eles não ter nenhum problema. Socorrer os irmãos, obviamente. Entenda, por que será que Deus está levando este meu irmão a passar isto? É didático. Ele precisa entender o coração dele. Coração às vezes soberbo, um coração idólatra, coração que gosta de uma coisa que Deus não quer que a gente goste. Então, sabe aquela coisa que o pai fala para o filho? Tem uma profetisa que fala assim: de dia em dia tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. É uma profetisa da internet, vocês já viram? Nunca viram? É um profeta, aliás, é um menininho. Aí que falam que é a madrinha. Aí é mentira, Didi. Era mentira. Ele brinca, né? Aí o pai fala assim pro filho: se você continuar nesse caminho, você vai se estrepar na vida, você vai ver. Aí o cara vai, colhe os problemas, e aí vira pro pai: ei, você me diz isso mesmo, hein? Deus é assim, é didático. Eu acho que o Jefferson comentou, eu vou me ensoberbecer. Israel iria se ensoberbecer. Gideão deveria olhar e ver que Deus fez o impossível. Os 300 deveriam ver que eles sozinhos não ganhariam. É a dinâmica da didática que a Amanda está apontando lá. E os que não estiveram lá também foram livres sem guerrear. É uma outra coisa que a gente nunca pensa. Deus livrou os 22 medrosos. Deus livrou os 9.700 que beberam a água errado. Não é assim? Nós somos, com Cristo, os quase 32 mil que não venceram nada, que não fizeram nada, que sentaram e foram para sua casa assistir Netflix comendo pipoca. Nós estamos sentados na igreja porque alguém se levantou e creu soberanamente e fez a vontade do Pai. Olha que coisa gostosa. Nós somos o Israel que mesmo na incredulidade, na vida de medo, de problemas, ainda Cristo faz assim: vem comigo, você não aguenta sozinho, eu vou. Os 300 é a expressão de Cristo, não é Gideão, os 300 que fizeram aquilo que o Pai mandou, né? E nós somos o Israel que no pacto da graça, não por obras, colhemos o fruto daquele que creu, daquele que obedeceu. É fantástico. A história, ela faz assim, ó, Jesus para com a igreja. Nós colhemos aquilo que
a nós era impossível fazer. Porque Deus resolveu graciosamente, se nós não tivéssemos combinado, né, rapaz? Ainda bem que eu te liguei sexta-noite para combinar essa aula, né? Porque Deus resolveu graciosamente salvar o seu povo, como fez e faz conosco todas as vezes. Não porque merecemos, mas porque Ele é gracioso para conosco. Por que que Ele me salva na minha fraqueza? Por que que Ele faz isso? Porque Ele é gracioso. É isso, irmãos. Não tem outro motivo. É porque Ele é uma expressão de amor em graça. Não porque a Maiara é mais qualificada do que a Sara, do que a Maria. Não tem na Maiara algo especial. Não tem ninguém assim, ele é melhor. Não tem. Tem na graça de Deus, que resolveu no seu decreto, na sua vontade bondosa, dispensar salvação em determinadas situações e de modo mais excelente na pessoa de Cristo em meio ao nosso pecado. É por isso que a nossa fraqueza é exposta, para que a gente entenda, você precisa de mim como libertador, você não consegue sozinho. Tem falado para os meus filhos direto, você não, quando a gente detecta o pecado, os problemas, na conversa, você não vai vencer isso na sua vida sem oração, sem pedir para Deus, Deus tem misericórdia. Fala para um irmão, quando você vê ele em pecado, assim, ou numa luta repetida, fala assim, meu irmão, vamos orar para Deus derramar graça, vamos buscar os meios de graça, porque não tem vitória se Deus não derramar graça. Mas eu consigo, você vai então, aí eu gosto, então tenta, vai lá, continua. Cadê o microfone? Foi embora também? Essa mulher bonita aqui do canto aqui. Uma coisa que eu acho interessante, que identifica comigo, Gideão, é que ele experimentou da bondade de Deus, porque ele era medroso, né? Então ele cresceu em fé quando ele passou por isso, tipo, vale a pena confiar em Deus, né? Não porque ele venceu, mas porque ele experimentou a graça, ele experimentou a promessa de Deus, né? Na verdade. Então, quando às vezes a gente fica com medo, mas eu tenho medo, mas será que vai dar certo? Porque quando a gente volta ao livro, a gente vê que ele era medroso. Sim, né? sim. E aí, quando ele experimenta andar com Deus, querendo ou não, a fé dele foi aumentada, né? Cresceu, eu penso assim. Então, eu acho que nesse ponto eu pareço muito com ele. Por experimentar... Né, de sempre ficar com medo, sempre querendo um sinal. E Deus nunca me deu. Ele queria que eu confiasse. É interessante isso em Gideão. Mas ainda Deus deu para ele, né? Que ele falou assim, você vai ganhar. Não, Deus deu a palavra de vitória. Deus Irmãos, falou que ele ia ganhar. E é a nossa caminhada de fé. E a gente é vitorioso em Cristo. Isso que eu falo. É a nossa caminhada de fé. A vitória já está dada. Mas o Senhor... É o que a Tatiana está falando ali, está lembrando? É o experimentar da fé. O Rodrigo quer falar também. Irmãos, enquanto o Rodrigo vai ali, eu não sei, eu tenho aqui mais um pouquinho para caminhar. Deixa eu só falar dessa tela, depois o Rodrigo vai falar antes. E aí, Gisele, não sei se a gente termina a aula. Não, tudo não. Tudo eu quero uma alcatra mal passada com sal grosso. Pastor, e a gente vê a responsabilidade do homem e a soberania de Deus, porque diferente do maná que Deus manda do céu e eles não fazem nada para conquistar aquilo, aqui eles têm que lutar. Então Deus deixa claro que a vitória vai vir dele, de que eles não precisam de número, de força, de poder, nem de nada, porque vem da graça, mas eles têm que lutar. Em paralelo com Davi e Golias, Davi fala para Golias que você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele sabe que a vitória vem de Deus, mas ao mesmo tempo ele se põe para lutar, ele usa a arma que ele domina,
Ele sabe que Golias, ele usa estratégia porque ele sabe que Golias tem uma espada e vai lutar a curto espaço, ele luta de longe. Então ele usa as armas que ele tem, a estratégia, a inteligência, o que Deus dá para ele, mas ele confia em Deus. Então a gente tem a responsabilidade dele. Deus está mandando, vai os 300, vai lutar. Sim, eu acho que a gente, é engraçado como ao longo das histórias em Juízes, você tem muitos métodos, sozinho, com exército, mas em todos eles tinham que dar o passo. É sozinho, ainda que seja num homem horrível, tenebroso, como Sansão, ou num exército, como foi dado a Baraque, ou em 300, vai e faz. Então, é Deus que dá a vitória, Ele que é o libertador, e não roubem a minha glória, mas no final das contas, faça a parte que lhe cabe. Se você não fizer a parte que lhe cabe, que talvez aqui é o que a Tatiana falou, você não vai experimentar da graça de Deus, porque você não escolheu. Paul Washer, ele fala assim, algo relevante talvez aqui nesse momento para nós: suas fraquezas sempre deveriam levar você a Deus. As suas fraquezas deveriam levar você a Deus. Elas não devem levar você a choro somente, a murmúrios, a lamentos porque o outro tem o que você não tem. As suas fraquezas deveriam levar você a Deus, porque afinal de contas, Deus lhe fez você e você tem as suas próprias fraquezas neste mundo de queda. Você tem que ir para Deus. Eu acho que esse texto, Gideão está aprendendo isso, Israel está aprendendo isso, e a igreja agora deveria andar assim. O texto de Paulo aos Coríntios, que eu disse, o apóstolo está falando exatamente isso. Nossas fraquezas devem nos mostrar que precisamos ser salvos, que perdão vem por reconhecimento de erros, a expressão de humildade, e que os ídolos que criamos são melhor expostos quando a fraqueza é demonstrada, pois aí entendemos o que de fato tem valor. Entende? Quando nós nos humilhamos, quando nós entendemos nossos erros, as nossas imperfeições e incapacidades, eu não consigo fazer isso. É aí que nós nos viramos para Deus e mostramos a nossa dependência dele. Se não há um reconhecimento de erro na gente, se a gente não faz assim, ou de limitação, às vezes não é erro, às vezes é limitação. Eu dependo de Deus, eu estou assim, olhando para Deus nessa situação toda do campo missionário, e falo, Senhor, de verdade, eu não sei por onde começar. Mas você não fez o curso lá? Fiz, e com todas as técnicas, e estuda o grupo, e veja como que eles se comportam, o que eles fazem, blá, blá, blá. Mas no final das contas, agora é para o campo prático, igual lá, você fez a faculdade e tal, aí eles te dão lá uma academia, um grupo de gente, um grupo de atletas para treinar, e fala, faz, Ricardo, agora. Aí você fala, meu Deus do céu, mas... Aí quem já começou no novo emprego sabe disso, né? Por onde que eu começo? Na sala de aula, dá para os professores, geralmente são todos filhos da ira, né? Os filhos do capeta estão tudo lá na sala sentado, que teologicamente as crianças são filhos da ira, sabe disso, né, irmãos? Que parece anjo, mas é anjo, né? Mas são anjos caídos, né? Então, tem um monte de criança, que bagunça. Você fala assim, por onde eu começo? O que eu faço? Tá bom? Quando a gente é demais, não, eu sei tudo. Aí Deus faz assim, tá bom. Então tá bom. No final... Irmãos, deixa eu então correr aqui, olha lá. Então falar algumas coisas a mais que eu acho que vale a pena a gente pensar. A vitória vem do Senhor e a gente tem que entender isso. A vitória da nossa vida, as nossas fraquezas devem nos mostrar que a vitória vem do Senhor. Deus vai assegurá-la para Gideão. Os versos 9 e 10 vão mostrar isso. Deus está trabalhando o medo de Gideão. Algo muito esperado em meio às lutas é termos medo, e Deus vai trabalhando em nossos medos. Você nota que não é porque Deus nos dá um livramento que nosso medo acaba. Não é isso? Você experimenta um livramento, dali a pouco você tem um outro problema, o que você tem de novo? Medo. Vai dar certo? Não sei. Vou conseguir? Quem sabe? Estou me sentindo derrotado nessa história. O verso 12 não parece encorajar,
somos como gafanhotos, não é isso que fala no verso 12? Areia do mar. Lê aí alguém, eu pulei aqui, eu saí aqui do Juízes 7, voltei. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Ou seja, eles vinham como gafanhotos, como areia. Vinícius, sai do mundo de Bob. Volta. Ele está lá no Morumbi, andando, passeando lá. Vem, querido. Irmãos, não parece encorajar, mas ele tem um vislumbre do que Deus irá fazer agora com a boca do inimigo, né? Pela boca do inimigo. Olha o verso 13, 14. Que coisa mais maravilhosa. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho. E aí ele fala do sonho, do pão de cevada que batia, que derrubava. Ou seja, a própria boca do inimigo está pronunciando a vitória do povo de Deus. Né? Ele está andando lá no meio do arraial, aí alguém está contando um sonho. Rapaz, tive um sonho. Que sonho? Sonho doido, um pão de cevada que levantava, que batia, uma coisa meio de padeiro. Não entendia aquele negócio, né? E aí Deus está trazendo e revelando aos midianitas. Gideão responde novamente com a única coisa que devemos fazer em meio às nossas dificuldades. Olha o verso 15, que expressão maravilhosa da conduta do crente em meio às lutas da vida. Tendo Gideão ouvido, e aí a ideia de crer, este sonho e o seu significado, ele adorou. E tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas na vossa mão. Quando ele vê a vitória, por isso que o domingo deveria ser o momento máximo da vida do crente. Quando o crente ouve a vitória de Cristo Jesus, ele deveria voltar para o arraial dos santos. Por isso que é muito significativo e muito complicado quando a gente não está fazendo isso na nossa vida. Quando a gente ouve de novo que Cristo morreu na cruz, que me livrou de quem eu sou, que me dá vitória no meio das minhas lutas, que me carrega no meio das minhas dificuldades, qual é a única coisa que Deus gostaria que fizéssemos? Adoração. Adore a Deus por isso então. Vem cantar, vem celebrar. O Eric, vai lá falar, para de competir comigo, está todo mundo olhando para você e não está olhando para mim. Você vai falar com alguém? Vai lá falar com essa pessoa, então. Então, todo mundo vai para frente? Falaram isso e tal. Vamos lá, o Eric está certo, gente. Por que vocês sentaram aí? Aí, você é filha da superintendente mesmo. É de Gisele. Gisele faz isso? Denis, por que você sentou nesse lado do sofá? Senta aqui. Você vai ver hoje. Eric. Tu vai ver coisa. Muito bom. Vamos lá. Irmãos, Deus está conosco em batalhas a cada instante. Por isso, apesar da luta, adoremos ao Senhor. Essa é talvez o ensinamento máximo do que o texto está querendo nos dar, né? Foi Deus quem conduziu Gideão até o arraial para lhe dar a segurança na profecia. Deus se empenha em nos assegurar a vitória em Cristo. Mas veja, Deus dá segurança enquanto Gideão obedece ao Senhor. Tem tantas nuances desse texto que às vezes a gente passa. Gideão, ele recebe a profecia, ele recebe o lembrete da vitória quando ele está obedecendo ao Senhor, não longe da ordem do Senhor. E detalhe, nós caminhamos nesta vida recebendo receberemos repetidas lembranças da vitória de Cristo por nós enquanto obedecemos. Você já reparou que quando os crentes se afastam do corpo de Cristo, eles param de ouvir da vitória de Cristo, do que fazer na caminhada, de como proceder? Quando eles voltam para o meio daquilo que Deus quer que eles façam, eles continuam ouvindo a vitória que vem do Senhor. A batalha é minha, eu já venci, fica tranquilo. Vou voltar à minha ilustração. E Deus não está nos contando de ausência de doenças, de prosperidade
financeira nesse mundo. Não, Deus está contando da grande batalha, da grande vitória que temos em Cristo Jesus. Deus trabalha em nós constantemente. Por quê? Por que Deus trabalha em nós constantemente? Deixa eu falar isso claramente. Porque a gente precisa. Não é, irmãos? Você precisa. Eu preciso. Eu preciso ser lembrado, eu preciso ser mostrado. Sabe por quê? Porque eu sou como os israelitas. Vou falar de mim. Cada um julga o seu próprio coração. Quando eu começo a fazer coisas demais, escuta o que eu estou falando, eu começo a achar que eu é que fiz, que eu é que posso, que eu é que sou, que eu tenho capacidade. E aí Deus começa a ver algo perigoso se levantando no nosso coração. Gideão vai querer a glória de Deus para ele. É triste a história de Gideão. Ele vai botar um lugar para ele ser o sacerdote de Israel. Ele vai querer tomar. E Deus não vai dividir. A gente precisa sempre lembrar que Deus trabalha em nós e nos carrega às vezes para um momento de luta, para lembrar a gente quem é o nosso libertador. Eu estou louvando a Deus agora, enxergando um recomeço. Eu compartilhei isso com muitos colegas de ministério. O chamado ao campo missionário foi para mim um reavivar ministerial. Deus falou assim para mim, vamos continuar dependendo de mim. É melhor do que onde você estava. Hoje, caminhando para isso, eu tenho entendido. E como Deus usou muitos momentos de não abre fronteira, não tenho dinheiro, não consegue fazer, não dou passagem, fica quieto 2 anos ou 1 ano e meio ouvindo não. E eu falei isso em algumas igrejas, né, amor? E nos últimos 6 meses, Deus deu uma enxurrada de sim. Porque é Ele que faz. Ele já fez isso na sua vida muitas vezes. Ele te deu um não para muitas coisas. Aí, de repente, Deus te dá um monte de sim. Você fala assim, não estou entendendo. Então, Deus falou assim, o tempo é meu, a vitória é minha, a batalha é minha, aquilo é meu. Deixa eu ir lá para o final. Irmãos, infelizmente, eu venho no outro, olha quanta coisa boa. Eu acho que esse final não dá para falar. Deixa eu terminar com algumas aplicações aqui. A gente aprende na PMT, prega o tanto de tempo que eles te deram para você voltar no lugar, senão eles não te convidam mais. Eu quero que o pastor me convide para outros momentos, reverendo, então, por favor. Domingo que vem eu não vou poder estar. Domingo que vem eu vou estar um pouco longe, se Deus permitir, porque é a batalha do Senhor. Irmãos, esta parte final é quando Gideão, ele vence, eu acho isso muito fantástico, ele vence, e você lembra do texto, a Zélia leu para a gente, ele pega os 2 príncipes midianitas, carrega para a penha e mata, na onde os israelitas pisavam no lagar, lembra dessa, eu acho que é essa aqui, ó. Ele carrega e mata os 2 príncipes. Aqui no início da história de Gideão, eles pisavam escondidos o trigo, lembra? No lagar, para os israelitas, para os midianitas não virem e roubar. E agora eles estão expondo publicamente a morte dos 2 príncipes midianitas. Um povo que se escondia, publica a vitória para todos, porque Deus resolveu fazer isso. Irmãos, essa parte final nos mostra que os inimigos do povo de Deus não são fortes assim. Deixa eu fazer uma aplicação bem clara. Essa ira que talvez você diz ser incontrolável no seu coração, não é mais forte que o poder da cruz do sangue de Cristo Jesus. Essa pornografia que muitos lutam em tempos modernos, essa ansiedade absurda, incontrolável, essa mágoa profunda no coração, essa investida que tenta roubar a fé do coração do cristão, essa solidão ou essa incapacidade de expor o evangelho, qualquer um dos inimigos do nosso coração, não é tão forte assim. A força do Senhor é a força criadora do universo, é a força que trouxe Jesus dos mortos. O casamento em frangalhos, com problemas,
pode ser restaurado na força do Senhor Jesus. A inaptidão de fazer certa coisa, a desobediência dos filhos, a dureza do coração dos pais, tudo isso pode ser revertido na graça poderosa de Cristo Jesus. É isso que essa história está ensinando. Essa história é maravilhosa. Essa história está ensinando que homens perdidos e pecadores, impossíveis a eles pela força da lei de entrar no reino de Deus, foi graciosamente dado o privilégio de ser recebidos no reino de Deus. Se você se sente tão fraco em suas batalhas contra o seu coração, o mundo ou Satanás, é porque você está confiando nas suas forças. Quando você se sentir muito fraco, já faça um diagnóstico. Eu acho que eu estou confiando na minha força. Eu deixei de olhar para o Deus soberano. É isso, claramente o texto está dizendo isso. Quando eu estou olhando e estou me sentindo muito débil nesta luta contra algo justo, contra o mundo, contra Satanás ou contra o meu coração pecaminoso, eu não consigo, eu não venço, eu não vou. É porque você está olhando, nós estamos olhando para as nossas forças. E a nossa força realmente, ela é muito pequena. E olha que às vezes nós somos 32 mil, mesmo assim a gente acha que a gente é fraco. Deus age de modo diferente. Ele tira a força da fraqueza de 300 homens. A Amanda lembrou lá, com cântaros, trombetas e tochas. Irmãos, Deus derrota um exército, confunde um exército com cântaros, trombetas e tochas. Alguém olha e fala assim, ó, isso aí nem vai. Se você tem só, nem vai. Deixa Deus ser Deus da história. Faça o que Deus te mandou fazer. Faça o que Deus te mandou fazer. Um dia um amigo meu, e ele brincando no seminário, ele pregava muito bem, teologicamente, muito bem. Ele é um teólogo muito bom. Só que ele tinha muitas dificuldades, né? Aí ele falou assim, depois de muito debater assim, no seminário, dificuldades de comunicação, técnicas homiléticas, ele tinha dificuldade. Aí ele falou assim um dia, acho que foi o reverendo Felipe Fontes, a gente estava falando uma coisa, eu não lembro para qual pastor foi. Aí ele falou assim, pastor, sabe, hoje, foi para o reverendo Leandro Lima, ele falou assim, antes eu achava que quanto mais eu soubesse de teologia, melhor era. Aí agora eu estou muito humilhado porque eu constatei que eu prego muito ruim. Aí, em vez de desistir do chamado, eu estou entendendo que Deus vai me usar de acordo com a própria tocha, cântaro e trombeta que Ele me deu. Entende? Deus te deu tochas, cântaros e trombetas, é isso que Ele vai usar. Ele não precisa da nossa eloquência, do nosso saber, do nosso conhecimento, do nosso poder. Ele vai usar o que Ele nos deu. Se você é um erudito, se você é um cara que fala bem, que as pessoas falam, uau, se você é um cara comunicativo, se você é um cara técnico, se você é uma pessoa de lavar banheiro, do serviço, o dom que Ele te deu, Ele vai usar, porque a igreja é dele. O cântaro, a trombeta e a tocha que Ele te deu, Ele vai usar. Olha que Deus gracioso. E Ele vai dar na medida certa a vitória que Ele tem. Tá bom? As nossas fraquezas são veículos de Deus para derramar sua graça em meio à batalha da vida. As nossas fraquezas, elas não são exposição de vergonha. Elas são veículos de Deus, como o Jefferson bem lembrou, porque a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus vai mostrar a força dele na nossa fraqueza, no meio da nossa fraqueza. Não se esqueça, nem se exalte a vitória. Nossa, horrível, quem escreveu aquilo ali? Obrigado, Rev. Não se esqueça nem se exalte, vírgula. A vitória vem do Senhor. Jesus é o homem valente que guerreou a nossa batalha e já nos deu a vitória sobre quem nos afronta. A vitória vem do Senhor. E quem é a vitória? É Cristo Jesus. É o pecado que nós lutávamos. É a grande batalha do nosso coração.
a morte eterna, o pecado, a miséria da queda. E isso o nosso grande valente já venceu na cruz do Calvário. Eu acho que há um grande problema aqui muitas vezes nessa interpretação. A gente quer aplicar os métodos de Gideão, né? Esse ano podia fazer, né? O ano de Gideão aqui na igreja. Deus não quer o ano de Gideão. Deus quer que a gente continue o Deus que libertou o Gideão, nos libertou em Cristo Jesus. Continue. Vamos embora. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus possa aclarar cada vez mais o nosso coração, que possa nos dar a certeza da graça dele em meio às nossas batalhas, nos alertar as responsabilidades na luta e que nós por fé experimentemos a vitória certa do Senhor. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Obrigado, viu, Rev, pelo convite. Como missionário da igreja, fico me lisonjeado por estar aqui pregando aos irmãos, uma benção, falando, né, dando aula. Jesus, obrigado por esta palestra, Pai, esse momento de pensar um pouco à luz do texto de Juízes. Obrigado porque o Senhor preservou a história de Gideão e nela vemos claramente o Senhor usando o teu povo para trabalhar no coração do teu povo, para mostrar que o Senhor é o libertador, para mostrar que o Senhor é o Deus de graça e de misericórdia, para mostrar, Pai, que apesar das poucas coisas que temos na nossa mão, o Senhor ainda pode nos levar à vitória em Cristo, não porque somos qualificados, temos qualquer coisa. Nos ajude a ter responsabilidade bem clara de usar aquilo que o Senhor nos deu, sejam cântaros, sejam trombetas ou tochas, naquilo que for muito simples, que nós possamos usar, ó Deus, responsavelmente, como o Senhor nos diz, mas que no final a gente entenda que soberanamente a vitória vem do Senhor. A batalha é do Senhor, é Cristo Jesus quem morreu na cruz, é Cristo Jesus quem executou a obra eterna, é Cristo Jesus o nosso Senhor, é Cristo Jesus aquele que nos dá a vitória em meio às nossas necessidades. Abençoe a cada irmão, a essa igreja, a esse EBD, que ela cresça cada vez mais. Eu peço a Deus, agradecido estamos, no nome e no amor de Cristo. Amém.